Quais os 5 erros mais comuns que se cometem ao se deparar com uma criança desmaiada nas escolas? Olha só, professor, você não vai mais cometer mais esse erro, você professor, você cuidador, colaborador da instituição de ensino, seja também você no seu ambiente de trabalho ou também no seu ambiente familiar. Se deparou com uma criança desmaiada, esses 5 erros que eu vou elencar aqui, você nunca mais vai cometer. Então, o desmaio, ele é muito comum dentro do meio escolar, né? Muito comum, diariamente, diversas crianças sofrem desmaio nas escolas. E são cometidos 5 erros. Vou elencar aqui, tem mais erros, mas eu elenquei os 5 principais. Desses 5, eu considero o quarto e o quinto, assim, uns de mais, digamos, de mais grave, né, ao se cometer. Então eu vou elencar aqui os 5 erros para que você, professor, não cometa mais dentro da sua escola, dentro do seu ambiente familiar também, seu meio de ambiente familiar, tá bom? O que é o desmaio? O desmaio, o que é que faz a pessoa sofrer o desmaio? Não é a síncope, né? Um mal súbito, né? O que é que faz isso acontecer? O desmaio, ele é a ausência ou a diminuição do nível de oxigênio na região cerebral. E diversos fatores fazem com que isso possa acontecer, com que essa diminuição ou que realmente chega até a ausência do nível de oxigênio na região cerebral. Diminui o oxigênio, a tendência é você sofrer um desmaio. Que o desmaio, ele é uma defesa do nosso corpo, né? Dentro dos estudos é mostrado que é uma defesa do nosso corpo. Nosso corpo entende que tem algo errado, no caso a diminuição de oxigênio na região cerebral, e ele faz com que o indivíduo, né, a pessoa lá, ela desmaie para que no posicionamento que ela vai ficar é bem mais fácil, seja mais fácil, na verdade, que chegue oxigênio nessa região. Quem é que leva oxigênio? O sangue. Então, a gente precisa com que o sangue chegue mais rápido na região da cabeça, né, para que as células sejam oxigenadas e a pessoa lá, o indivíduo, ele retome a sua consciência, né? Então, alguns fatores ocasionam o desmaio. Dentre eles, vou citar aqui alguns, antes de falar dos 5 erros mais comuns, né, que você comete, que as pessoas cometem dentro das escolas ao se deparar com uma criança em desmaio. Uma situação que faz com que ocasione o desmaio é a desidratação. Criança, ela não se atenta, na sua grande maioria, e no meio escolar ainda mais, ela não se atenta a se hidratar, né, a fazer ingesta de água. Então é bem difícil, a criança se interte com diversas outras atividades, tanto de estudo como recreativa, e se esquece de se hidratar. Então a desidratação pode sim também fazer com que a criança ela desmaie. Outro fator importante, a exposição solar, né? A criança no seu momento de recreação, ela se expõe ao sol e associa-se a não fazer a ingesta de água, não se hidrata. Então essa vai ocasionar o que? Essa exposição solar? Uma desidratação mais acelerada, né? Ela já não tem o hábito de fazer a ingesta de água, se expõe ao sol excessivo, vai acontecer uma desidratação mais acelerada, fazendo com que ela possa fazer com que ela venha sofrer um desmaio também. Uma outra situação que pode ocasionar o desmaio é a fome. Não que a criança, né, ela vá ter, como é que eu posso dizer, não que a criança ela não vai ter acesso à comida, muito pelo contrário, né, nas instituições ela vai ter acesso, né, aos seus momentos de poder fazer refeições. Mas a questão é que algumas crianças, algumas pessoas, né, crianças, ela não tem um apetite, um bom apetite, ela não se alimenta de uma forma adequada, ela não tem aquela vontade, como se diz, né? Então acontece muito, né? Eu tenho no meu convívio tem crianças, né, que elas não têm esse apetite de fazer refeições, tipo, ela não se atenta. Então a fome vai fazer com que ela desidrate, consequentemente pode ser que ocasione o desmaio. Como também tem algumas situações específicas que muitas crianças vivem situação socioeconômica, né, precária, né, que não tem esse acesso a uma alimentação de qualidade, inclusive
às vezes nem a quantidade de refeições diárias é bem reduzida. Então a fome também é mais um ponto que dentro das escolas é extremamente importante de se atentar, caso a criança, né, tenha lá um indivíduo ou outro, ela não tenha o apetite, ou sabe, o professor sabe que ela vive em uma situação socioeconômica precária, baixa, o acesso a uma alimentação, uma melhor alimentação é precária, então é, é um ponto para se atentar os profissionais, os professores, para se atentar que aquela criança, infelizmente, ela pode vir a sofrer alguns episódios de desmaio dentro da escola, né? Outro ponto aqui, o excesso de atividade física, né? Associado a criança não se hidratar. Da mesma forma que a exposição solar e a criança não se hidrata, essa desidratação vai acontecer de forma mais acelerada, né? Podendo levar ela a sofrer desmaio. A atividade física, no momento de recreação, é um momento em que a criança realmente ela se, como é que eu posso falar, ela no momento de recreação ela extravasa, ela se empolga, ela vai estar ali naquele momento, ela não esquece de toda outra atividade ou ação que ela tenha que fazer, né? Então a gente sabe como é que é as crianças nesse momento de recreação. Então ela se empolga bastante na atividade e esquece, muitas vezes nem se importam de se hidratar. Então essas crianças também elas estão mais suscetíveis a sofrer desmaio, né? Mais um ponto. E vem aqui outros pontos, como emoções fortes. Emoções fortes está enlecada dentro de várias situações, né? Seja uma notícia que seja boa, seja uma notícia que seja ruim, tudo isso está elencado dentro das emoções fortes. Seja também uma emoção forte porque uma nota baixa, uma expectativa de alguma uma prova que ia fazer, às vezes prova ocasiona essa sensação, de emoção que pode fazer com que a criança chegue a desmaiar. Então, emoções fortes também pode sim fazer com que a criança venha a desmaiar. Outra associada também dentro das emoções está a crise nervosa, né? Hoje está mais evidente. Muitas crianças adoecidas psicologicamente e, né, com alguma às vezes até traumas também, e faz com que ela desenvolva crises de nervosismo, né, em algumas situações específicas. E essas crises nervosas ela vem desde a realizar uma prova, desde a convívio em meio dos colegas, né, meio que assustado, né, assustada ali. Então são fatores também que acontecem muito, está evidente dentro das escolas diariamente, e o professor tem que estar atento, muito atento para esse tipo de público, né, de criança. Então, que é susceptível na situação de crise nervosa lá, ela sofrer um desmaio. Associada à crise nervosa, professor, preste atenção também em outro ponto importantíssimo, né, que está muito evidente nos dias atuais, né, são as crises de ansiedade, não só os adultos, mas agora muito evidente nas crianças. Crise de ansiedade também é mais um ponto que pode levar a criança a sofrer um desmaio, tá bom? Outro ponto vem sustos. A criança gosta muito de algumas brincadeiras do tipo, então um susto pode fazer com que ela venha a sofrer um desmaio também. Outro fator vem aí a queda de pressão, né? No caso, a baixa da pressão arterial, queda ou baixa da pressão, né? Mesma coisa, da pressão arterial. Algumas crianças podem apresentar, isso pode acontecer também, inclusive, no momento de susto, no momento de uma crise nervosa, no momento de alguma emoção forte. Então ela pode ter essa baixa da pressão arterial de forma brusca e ela vinha a sofrer o desmaio. E outro também, um outro ponto para a gente finalizar aqui, essa parte de pontos que pode ocasionar o desmaio, são as fobias, né? E diversos tipos de fobia, dentre elas salas trancadas, crianças em meio a outras crianças, né? Fobia de estar presente em meio a outras pessoas, então isso pode também estar fazendo com que a criança venha sofrendo desmaio.
O nível, né, no Brasil, o nível de crianças com autismo está muito elevado. Nos últimos 3 anos teve um aumento absurdo. E as crianças autistas, algumas, elas tendem a desenvolver fobias de ficar próximo de pessoas ou algum lugar específico. Então ela cria aquela fobia e esse público, ele também é um público que está susceptível a sofrer desmaio. Então muita atenção aí para esses fatores. Conheça bem o seu público, o seu alunado. Isso é extremamente importante, tá? E é isso. Com relação a alguns fatores que ocasionam desmaio, você, professor, já está sabendo aqui alguns fatores e a partir daí ter um pouco mais de atenção para cada um deles. Uma coisa que tem que ficar sempre, independente da situação que aconteça, até mesmo no desmaio, né, é de lembrar sempre de acionar o serviço de emergência, né? 192, o SAMU e também o 193, se for a realidade da sua região. Caso contrário, solicite o socorro no pronto atendimento, no hospital, na unidade de saúde mais próxima, né? Sempre eu friso isso em todos os momentos, todas as nossas aulas. Eu vou estar frisando porque é extremamente essencial. Então lembra de solicitar, seja qual for o tipo de situação, solicitar o serviço de emergência, né? Através, se for SAMU 92, através da ligação 192, discando 92 ou 193 para bombeiro militar, ou qualquer serviço de urgência e emergência ou unidade de saúde mais próximo da sua instituição de ensino. Nós vamos, como hoje a temática de hoje é o desmaio, então a criança desmaiou, aciona o serviço, porque de toda forma ela tem que ser atendida por profissionais de saúde posteriormente. Iniciou os primeiros socorros, posteriormente ela tem que ser atendida pelos profissionais de saúde para que passe por toda uma avaliação. Tá? As estatísticas de desmaio dentro das escolas são altíssimas, né? Então tem que realmente se atentar para esses fatores, conhecer realmente o público. E o professor, com você, professor, como está diariamente com o seu público, com o seu aluno, você conhece cada especificidade de cada um deles, né? Então, com certeza você conhece bem o seu público e fica um pouco mais atento relacionado a alguma situação específica que ele venha a sofrer dentro da escola relacionada a agravo da sua saúde, né? E hoje, como falando do desmaio, foca nisso daí também, né? Imagina só, você é professor, né? Eu vou dar início aqui e falar o que você não deve fazer ao se deparar com a criança engasgada. Imagina aí você, professor, ter esse conhecimento, saber o que não fazer, como posteriormente saber prestar um atendimento qualificado, né? Vai trazer para você aí uma satisfação profissional, como também pessoal, né? Isso aí é algo que com certeza vai trazer um benefício, né, para você enquanto professor, com certeza. Imagine só você saber o que fazer diante dessa situação, dessas diversas outras situações, especificamente desmaio, que é a nossa temática de hoje, né? O quanto isso é satisfatório, por saber o que fazer, ter essa segurança. Então, importantíssimo isso. Pessoal, vamos lá. Um dos primeiros erros que se cometem, né, ao se deparar numa situação de criança de desmaio, ela sofreu, está em processo de desmaio, aquela passando mal-estar, ou até mesmo se já sofreu o desmaio em si, está lá desacordada, né, perdeu o nível de consciência. Um dos erros que são cometidos é sacudir aquela criança. Também do desmaio acontece muito. Ali na situação de pânico, de adrenalina, de desespero, o profissional, a pessoa que vai prestar o atendimento ali, que não tem o conhecimento, ela sacudir a criança. Então não faz isso, né? Como eu sempre friso, nessas situações de sacudir, é porque tem diversos lugares que tem a cultura de que vai sacudir e a criança ela vai voltar à sua consciência. Então não faz isso. Não sacode a criança, não sacode o adolescente, não sacode lá o bebê, se caso você for um cuidador, um professor de creche, né, de recreação infantil com crianças abaixo de 1 ano, crianças de colo. Não sacudir. Essa ação de você sacudir a criança
pode ocasionar situações de trauma, né, de lesão na criança. Especificamente uma das que pode acontecer é quando é criança aí abaixo de 1 ano e criança com uma média de até 4 anos, de 4 anos abaixo, é lesionar, ao sacudir, você causar trauma na região cerebral da criança. Pois o espaço entre a massa cefálica e a calota craniana, o crânio, o osso do crânio, há um espaço mínimo. Na criança é um pouco mais comparado ao adulto, porque o adulto ele já está com sua formação anatômica por completo. A criança ainda está em processo, tanto óssea como também a própria massa cefálica, o próprio cérebro, né? Você sacudindo, você pode ocasionar traumas, né? Então não sacode a criança. Esse é um ponto extremamente importante e é um erro que é muito cometido, certo? Não sacudir a criança. Inclusive, para bebês, quem tem o hábito de sacudir o bebê, isso aí causa ainda mais complicação. Pode causar, porque o espaço ainda é um pouco maior. Está em processo de desenvolvimento essa região da cabeça cefálica, né? E tem-se uma síndrome, né, que se associa a essa ação, que é a síndrome do bebê sacudido. Então não sacode o bebê, que pode ocasionar aí traumas na região cerebral, né, no cérebro, e trazer aí, né, ocasionar até traumas irreversíveis, né, traumas neurológicos, né? Então é isso, não sacode o bebê, não sacode a criança em caso de desmaio. Esse é um erro que é muito cometido e não pode fazer. Próxima ação que não se deve fazer ao se deparar com criança em desmaio. É mais uma ação que é muito comum, até de cultura, né? Que é assoprar a criança, né? Soprar no rosto da criança, né? Então é uma ação que não se deve fazer. Essa é a segunda ação, né? Procedimento, né? Esse é o segundo procedimento, manobra que não se deve fazer. Eu vou elencar mais 3. Dentre assim, o quinto eu considero, na verdade, o quinto um pouco mais complexo, que se caso for executado, pode ocasionar aí uma complicação muito mais elevada para essa situação, né? Então, voltando aqui, na ação de assoprar, a criança não vai ter benefício algum ao você assoprar a criança. Ao invés disso, você pode simplesmente afastar o máximo de pessoas possível e colocar a criança em um lugar mais arejado possível, né? Se for o caso. Porque nessas situações em escola, se aglomera bastante coleguinhas, alunos ali próximo, né? Então um número de pessoas próximo à criança lá em desmaio. Então, quanto mais pessoas se aproximam ali daquela criança em desmaio, menos vai ser ainda mais diminuído a circulação de oxigênio naquela região, né, naquela localidade. Então, ao invés de você assoprar, você afasta as pessoas, não assopra no rosto da criança e afasta as pessoas, né, promove uma ventilação mais adequada para aquela localidade. Isso sim, mas não assoprar. Que também vem de crenças, essa de assoprar vem de crenças que vêm de nossos avós, bisavós, tataravós, até mesmo nossos pais, né? Então, não faz isso. Um outro erro comum de se fazer é ofertar álcool para que a criança ela inale, né? É uma outra ação que realmente acontece muito, né? Naquele momento de desespero, de adrenalina, de preocupação ali, corre, busca álcool, encharca em um pano, em algodão, até mesmo na mão, e coloca próximo ao nariz e à boca para que a criança inale. O intuito dessa ação é para que a criança ela retome o seu nível de consciência. Mas isso aí não é correto. A criança não necessita de inalar álcool para que ela retome o nível de consciência, né? Para que ela saia do processo de desmaio, né? Então, nada de ofertar álcool. O que se tem que ofertar, na verdade, é oxigênio, que é o que vai promover a oxigenação na região cerebral e essa criança volte à sua consciência, né?
não ofertar o álcool nem nenhum outro tipo de substância para que a criança inale. Né? Comum acontecer essa ação. Então não faz isso. Né? Lembrando aqui, eu já fui para várias ocorrências, como também presenciei, né? Eu quando criança e adolescente, eu presenciei dentro da escola onde eu estudava, alguns momentos de colegas de crianças que desmaiavam, e eu tenho já presenciei diversos outros tipos de situações que eu abordo em outras aulas, né? Em outros vídeos. E no desmaio, a primeira coisa que se fazia era correr, álcool, encharcar em alguma toalhinha, algum pano, até mesmo algodão, e colocar próximo ao nariz para que a criança inalasse, com o intuito de que ela retomasse, saísse desse processo de desmaio, né? Retomasse o nível de consciência. Presenciei muito isso, mas é uma ação que não é correta, que fique bem claro. Um outro ponto aqui, que também é associado, lembrando, não só álcool, mas nenhum outro tipo de substância. Nenhum outro tipo de substância pode estar ofertando para que a criança, ela em desmaio, né, o indivíduo lá, a pessoa em desmaio, ela venha a... Você vai ofertar para que ela inalar, para que ela retome e saia daquele processo de desmaio. Não é correto. Um outro ponto extremamente importante, que também se comete bastante, inclusive tenho certeza que muitos de vocês aqui já se depararam com alguma situação. Um deles é massagear a região do peito, a região torácica, né? Outra ação comum, massagear com álcool ou outros tipos de substâncias, seja um creme, seja um hidratante, certo? Essa ação numa criança desmaiada de você massagear, inclusive pomadas, presenciei muito isso, e pomadas, e massagear a região torácica da criança. Não é correto também, não é correto. Lembrando, o que a criança necessita, né, o que o indivíduo, a pessoa lá, seja no seu ambiente de trabalho, na sua escola, ou até mesmo no seu convívio familiar, uma pessoa que sofreu desmaio, criança lá em desmaio, ela necessita de oxigênio e de nenhuma outra substância para que seja inalada e nem também massageada na região torácica. Em outra oportunidade eu abordo aqui sobre a parte da região torácica, que não é massagem, né, a compressão, a gente comprime, mas é uma situação específica não relacionada ao desmaio, né? É em outra situação, que é uma situação de parada cardíaca, né? Parada cardiorrespiratória, que também não vem ao caso agora, né? Mas em outros momentos eu vou trazer sim aqui a abordagem essa temática, que também é muito importante. Então é comum massagear o peito a fim de que, na região torácica, a fim de que a criança vá voltar ao seu nível de consciência, retoma o nível de consciência. Então não é correto fazer essa ação, né? Essa atitude não é aconselhada, porque não vai ter funcionalidade alguma, né? Que fique bem claro, senhores, que fique bem claro, professor, professora ou qualquer outro profissional que trabalhe na instituição de ensino, né? Não, essa ação, essa atitude de massagear a região torácica da criança não vai fazer com que ela retome o nível de consciência. O que ela precisa é de ventilação, de oxigenação. Nesse cenário, que eu repeti assim mais uma vez, nesse cenário, é um cenário em que se aglomera bastante pessoas, né? Próximo, né? Ou para ajudar, ou apenas pela curiosidade de ver o que está acontecendo naquele cenário. Então, o que se tem que fazer, né, uma ação que é muito importante, é afastar essas pessoas para que promova ali uma melhor circulação de ar e assim auxilia aí no retorno da criança poder, né, retomar o seu nível de consciência, sair desse processo de desmaio. Em outras oportunidades eu vou trazer também aqui o que se fazer, né, a forma correta de você, professor, intervir numa situação dessa. Agora, eu presenciei muito, né, enquanto estudante, tanto na minha adolescência, quando criança como na adolescência, passar pomadas, também álcool, e na vivência profissional eu já presenciei bastante. Nós éramos solicitados, sempre quando tinha alguma ocorrência, né, uma solicitação de prestar socorro nas escolas, onde uma criança sofreu um desmaio.
E ao chegar na escola, a primeira coisa que a gente pergunta, que a gente aborda os colaboradores, os professores, é o que foi feito, né? O que aconteceu e se foi feito algum procedimento. E esse era um procedimento que era muito realizado, que era de massagear a região torácica com álcool e, na sequência, também associado, massageava e ainda ofertava para que a criança inalasse. Então não é correto. Imagina só agora, o quanto isso é satisfatório para você, professor, né, para você, pai, mãe, para cuidadores, né, saber de que isso não é correto fazer. Isso é muito satisfatório. Isso é satisfatório para você enquanto profissional, como também pessoal, né? Todo o conhecimento adquirido, ele é muito importante. Então, muito, muito realmente satisfatório para saber que não se pode fazer, realizar esse tipo de procedimento. Para finalizar aqui, eu vou trazer o quinto e último procedimento que não se deve realizar de forma alguma ao se deparar com uma criança em processo de desmaio, né, desmaiada. Essa daqui eu considero de extrema importância, eu considero a mais grave, até porque se caso aconteça, e é comum, viu? Muito comum acontecer, mas pode trazer uma complicação muito maior para aquele indivíduo, para aquela criança em desmaio, aquela pessoa em desmaio, certo? E acontece demais, que é ofertar água, líquidos ou ofertar comida. Professor, não pode ofertar água, nenhum tipo de líquido ou nenhum tipo de comida para a criança que sofreu um desmaio. Para a criança, para o bebê, não pode ofertar nenhum tipo de comida e nenhum tipo de líquido. Por que não pode ofertar? Quando a pessoa está a pessoa está em desmaio, ela vai estar com toda a musculatura relaxada. E a nossa língua, né? A nossa língua ela é um músculo e ela vai estar relaxada também, acomodada na região superior da garganta. Ao ofertar água, como está em desmaio, todo o nosso corpo não está em funcionamento, está em relaxamento, né? Principalmente as musculaturas. Então, quando você oferta água, você pode ocasionar engasgo, até mesmo essa água ela ser encaminhada, né? Transferida, ela seja percorrida para a região pulmonar, já que como está em todo relaxamento, nosso corpo, não vai ter o controle de passagem de líquido ou de alimento para a região do estômago, podendo isso acontecer o quê? O líquido ele entre para a região da traqueia, não é, que é para a região respiratória. Então não oferta água de forma alguma, nem nenhum outro tipo de líquido. É muito perigoso. Se for água para a região pulmonar, pode ocasionar aí barotraumas na região do pulmão, que é outros tipos de traumas. Pode desenvolver a criança posteriormente algum enfisema pulmonar, alguma pneumonia, né, ocasionada por líquido extracorpóreo, na verdade, um líquido que foi direcionado para aquela região. Então, não oferta água de forma alguma. E ainda mais complicado do que ofertar água é ofertar comida. Uma ação que é comum: criança desmaiou, aí o familiar, professor, cuidador, que seja, corre lá para ofertar uma balinha, né? Para ofertar uma balinha, um pouco de açúcar. De forma popular, em algumas regiões, na minha região chama açúcar com água, né? Chama garapa de açúcar, a fim de que a oferta desse líquido, a oferta da balinha, né, lá, ela vai reverter esse quadro. E não pode, né? No caso de ofertar comida, olha quanto isso é complicado. Se você ofertar comida para uma criança que ela tá desmaiada, né, em desmaio, você pode fazer com que, além do desmaio, essa criança venha sofrer um engasgo. Como eu falei, vou repetir, no desmaio a criança ela vai estar, né, o indivíduo, a pessoa vai estar com a musculatura toda relaxada. A ação dela de deglutir, né, não vai estar em funcionalidade. Então faz o que? Se ofertar comida. Essa comida, essa balinha, seja o que for de comida, corre o risco muito alto de tamponar a região superior, né, a via aérea superior, a garganta. E vai fazer o quê?
complicar ainda mais. A criança estava lá em desmaio, agora ela está em desmaio e ainda engasgada porque eu ofertei comida. Olha só o quanto isso é extremamente perigoso, né? E complicado. Então, a partir de hoje, que fique claro para você, professor, para você, professora, você pai, você mãe, cuidador, né? Então, você que faz parte de qualquer instituição aí de ensino, né, de recreação infantil, não só os professores, cuidadores, mas todo o profissional, né, todos os colaboradores dessas instituições, a partir de hoje, se deparou com uma criança em desmaio, né, não oferta comida de forma alguma, não faz nenhuma outras ações que a gente falou, não realiza, que todos são procedimentos que são errados, e o mais importante, que frisamos aqui agora, é ofertar água, nenhum tipo de líquido, na verdade, não apenas água, e também não ofertar comida, que é extremamente perigoso, né? Pode causar aí ainda mais complicação para toda essa situação em que a criança está nesse momento, que é o processo de desmaio. Lembra disso, tá? Então olha só o quanto é satisfatório, olha só, a partir de hoje, você sabendo que não pode realizar esse procedimento, o quanto isso vai ser benéfico, o quanto isso vai ajudar para que não complique, né, não traga complicações e que se reverta o quadro de desmaio daquela criança. Muito importante. Então, informações aí riquíssimas, né, e que muitas pessoas não têm realmente o conhecimento. Isso é comum, é normal, né? É normal. Infelizmente, a disciplina, né, o conhecimento de primeiros socorros, ele não é disseminado também com uma certa amplitude nem repassado em muitas instituições de ensino. Então, a partir de hoje, você com esse conhecimento já não vai mais estar realizando manobras, técnicas aí que são incorretas. Então, esse benefício, né, satisfatório não para você enquanto profissional, mas o seu pessoal mesmo, né? Quanto você não vai se sentir seguro ao se deparar com essa situação, né, uma situação de eu criança desmaiada, e você saber o que não fazer. Então, importantíssimo, né? Eu sempre falo, né, com relação a salvar-vidas, isso é trabalho na área, formo, capacito professores, profissionais da área da saúde também, diversos outros públicos. E eu sempre falo que salvar vidas é tão sublime quanto gerá-la, né? Imagina você poder salvar uma outra criança, né? A gente diz que é tão sublime como gerá-la porque realmente é tão importante quanto você gerar uma vida, né? Só sabe, né, na verdade, né, os 100%, só vai saber os 100% realmente da importância quando você se depara com uma situação na qual você consegue intervir e salvar uma vida. Então, muito importante. Não só no seu aluno, mas me diga só se você, com o seu conhecimento de primeiro socorro, você consegue salvar um familiar seu, né? Uma criança do seu convívio familiar. Uma criança, seja seu filho, seu sobrinho, né? O quanto isso, né? Um afilhado, o que seja. Não tem nem valor, é imensurável o valor de você poder salvar uma vida, né? E, como eu sempre falo, é melhor saber e não precisar do que precisar e não saber. Muito melhor você saber e ter o conhecimento extremamente importante e você não precisar, né? Você não precisar realizar isso. Então, muito bom você saber e não precisar. Sabe o que é complicado? É você precisar e você não saber, não deter o conhecimento, não tem o conhecimento mínimo, prévio, e você não saber o que fazer naquela situação. Isso realmente é muito mais complexo, né? O conhecimento salva vidas. Então é isso, finalizando aqui, deixar essa mensagem, né, que o conhecimento realmente salva vidas. E até os próximos vídeos aí, se Deus quiser, a todos vocês. Muito obrigado por ficar comigo até agora. Deus abençoe a vida de cada um. E vamos adquirir conhecimento que salva vidas, que é extremamente importante e gratificante para nós enquanto pessoa, enquanto ser humano e enquanto profissional também. Forte abraço, fiquem todos com Deus.